Lady Gaga e a masculinidade frágil. Recentemente, a Lady Gaga fez um show para mais de 2,5 milhões de pessoas nas praias de Copacabana, e isso revelou como muita gente olha a masculinidade, o que é ser homem, de um outro ponto de vista. E talvez um ponto de vista até que esteja muito defasado. Quando a gente observa essas coisas, a gente vê o show acontecendo e rolaram muitos memes e tudo que aconteceu, a gente via as coisas acontecendo e, de fato, a maioria do público da Lady Gaga é sim formado por pessoas gays, lésbicas, né, o LGBTQIP, um monte de sigla. De fato é. Mas o que a gente não pode confundir é o que é música de qualidade, o que é uma música. Ah, música de qualidade é a que eu gosto. Não, música de qualidade, né? E o que é ser um homem ou ser uma mulher do ponto de vista de sexualidade, daquilo que é. E aí a gente viu vários memes sobre isso, né? Ai, não, de fato. E aí eu posso dar um exemplo meu, né? Quando eu disse para algumas pessoas que eu queria ir no show, não fui por outras questões de prioridades, né, de financeiras, as pessoas olhavam como se aquilo fosse um atestado da minha sexualidade. Sendo que eu sou hétero, né, para começar antes de tudo. E o fato de eu gostar de Lady Gaga, ou de gostar da música, ou de gostar de qualquer outro cantor, e as pessoas, o fato de alguém gostar de determinado cantor não pode torná-la automaticamente um algo. Quando a gente fala de sexualidade, o que define a sexualidade da gente é aquilo que atrai a gente, né? Você é um homem, se atrai por outro homem, você é gay. Você é uma mulher, se atrai por outra mulher, você é lésbica. E aí todas as variações, né? Trans, enfim, bi. E você é homem, se atrai por uma mulher, você é hétero. Você é mulher, se atrai por um homem. Isso é o que define sexualidade. A música que você ouve não pode definir a sua sexualidade. A roupa que você veste, eu uso rosa, então eu sou automaticamente numa caixinha, como se a gente fosse isso. E isso vem dessa imagem que a gente tem, que a gente associou masculinidade à força, né? A voz grossa, não, porque se não tem a voz grossa, não é homem. Óbvio que a gente sabe que tem estereótipos que a pessoa, né, o gay vai usar uma roupa mais colorida, uma roupa mais leve. Existe de tudo isso, né? Vamos dizer assim, uma busca por isso. Mas isso não é o que define a sexualidade. Uma pessoa que gosta de usar rosa, ou que gosta de determinado cantor porque gosta da música, isso não pode definir. E aí a gente entra nesse lance da masculinidade porque ao longo do tempo a gente foi atribuindo masculinidade a coisas que não fazem sentido. Quando na verdade ser humano, ser o masculino ou ser o feminino é sobre respeito. Um homem, né? Mesmo homem aqui falando de o homem heterossexual, o homem, ele não é homem ou menos homem porque ouve música. O homem é aquele cara que ele é cavalheiro, né? O homem heterossexual aqui, naquela imagem. É que ele é cavalheiro, respeita a sua mulher, respeita as diferenças dos outros, respeita a música que o outro gosta. E aí a gente viu vários memes durante o show da Lady Gaga, vamos dizer assim, que travestido de meme, travestido de piada, quando na verdade é tentando de novo essa masculinidade denegrir, não, porque isso aqui é um culto, né, e estamos sem papo, é um culto para ir lá para baixo. Não, porque se a Lady Gaga jogar uma carteira de trabalho ali, onde o pessoal tá lá na frente do Copacabana Palace, na frente do hotel dela, então se jogar, não fica ninguém. Como se ir pro Rio de Janeiro, ficar uma semana vendo seu artista favorito fosse algo que não se precisa de dinheiro, né? As pessoas que foram, né, pra assistir o show, elas tinham muita grana. Eu sei porque eu tentei ir e vi o preço de hotel, né? Principalmente eu tentei ir de última hora e vi preço de hotel, vi preço de passagem, para mim não compensou, né? Apesar de querer estar, mas era um valor muito exorbitante, vamos dizer assim, dentro das minhas prioridades. E ver discrepâncias. O show é gratuito sim, mas se você é de outro estado, se você é de outra cidade, você tem um custo. Você tem hospedagem, transporte, alimentação. Tudo isso gera um... mas a pessoa foi lá e ficou plantada na frente do hotel. Mas mesmo assim ela comeu. Ela se alimentou. Ela teve o transporte até lá. Ela não teve hotel, mas ela fez alguma coisa. Então, assim, são esses estereótipos e que a gente precisa voltar a definir o que é ser masculino. Ou melhor, o que eu quero dizer, o que é ser um homem hétero? Não é ser gostar ou não gostar da Lady Gaga. Não é gostar de um outro artista, por exemplo, Harry Styles, que também tem
esse estereótipo, ou gostar da Madonna. Cara, se você gosta da música, é uma música. Ah, mas muitas pessoas, as pessoas confundem correlação com causalidade. O que é isso? É um termo da ciência. Que é o seguinte, correlação é, essas coisas estão relacionadas. Causalidade é, isso causa isso. Por exemplo, gays, homens gays e Lady Gaga. Todo homem gay gosta da Lady Gaga? Não. Todo o público da Lady Gaga só tem pessoas gays? Não. Agora, tem muitos gays que gostam de Lady Gaga? Sim. Isso significa correlação. Ou seja, tem uma relação entre os fatores. Mas não existe causalidade. Causalidade é, isso causa isso. Todo gay gosta da Lady Gaga. Ou melhor, toda pessoa que assiste Lady Gaga que gosta é gay. Isso é uma verdade? Não, não é uma verdade. Isso é uma falácia. E se a gente continuar nessas ideias, a gente vai quebrando o que é ser um homem hétero, o que é ser esse homem hétero nesse lugar. E aí a gente sai naqueles memes, né? Ai, não existe mais homem. Existem homem. Agora, o homem ele não precisa mais ser esse macho alfa, né? Que muito se propagava antes. O cara, talvez ele só queira uma parceira que possa dividir as contas, que possa dividir... Ele não quer sustentar. Ele não quer ser obrigado a ter que trabalhar tanto para conseguir. Porque o homem hétero, isso aqui não é como é que chama? Uma maneira de rebaixar as mulheres, mas é na verdade uma maneira de entender o ponto em que o homem tá. E o ponto em que, o que é ser masculino, de verdade? O que é que tá por trás de ser masculino? As coisas que você faz, elas podem dar pistas. Ah, você foi no show de Lady Gaga, talvez ele seja gay, mas não é uma coisa direta. Ah, ele gosta de Lady Gaga, porque no final é sobre a sua atração sexual por aquela pessoa. O que é que te atrai numa pessoa? E aí a gente entra em várias outras, e aí eu entro em outra questão, que é isso aqui, ó. Né, isso aqui é um leque que eu tenho, né, eu gosto de muitos shows, e esse leque que eu ganhei aqui, né, eu ganhei no Rock in Rio, é um lequezinho do Ipiranga, e eu não sei se você já foi a shows grandes, né, e cada show grande, dependendo do artista, tem muito público, né, LGBT, que é mais, gays, lésbicas, tudo isso. E é uma cultura, né, virou vamos dizer assim, uma marca registrada dos gays, né, o leque, né. Primeiro, por que existe o leque, né? O leque, porque quando você vai num show desses, você fica lá na frente, é muito quente, um show aberto, e aí o leque, a função dele é realmente o calor mesmo. Mas aí virou, né, porque assim, é uma coisa que estava muito esquecida antigamente, né, leque, quem é que usava leque? É uma coisa antiga, mas que surgiu muito, principalmente pelo público LGBTQIA+, né, enfim, surgiu e surgiu como isso. Mas aí eles aproveitaram, criaram uma ideia, toda a ideia que é isso, que é o que? Durante os shows, né, não só mas como símbolo, virou um símbolo das pessoas, fazer isso. Quer bater o leque, né? Se você ficou, espero que não tenha ficado alto áudio. Quer bater o leque. E aí, óbvio, eu acho muito marcante, né? E resolvi gravar um stories, né? Durante o show da Lady Gaga, enquanto eu tava assistindo em casa, infelizmente, fazendo isso. E aí veio pessoas, ah, não, mas é porque, olha aí, tá vindo Lady Gaga e ainda tá batendo o leque, isso... De novo, o que define nossa masculinidade, e é que eu quero dizer, eu só posso falar do que eu conheço, do meu ponto, que é o que define um homem hétero, não pode ser o leque. Não pode ser a cor da roupa. Não pode ser as músicas que ele ouve. O que define um homem, o que é ser alguém que respeita. O que é ser um homem heterossexual é alguém que respeita a sua mulher, a sua parceira. É alguém que respeita os gays. Respeita. E respeitar não precisa fazer nada, não precisa gravar um vídeo como eu tô gravando aqui falando sobre. Respeitar é simplesmente você deixar as pessoas serem livres para serem quem é. Não chegar e ficar criticando, porque se fosse para estudos não passava uma semana esperando na porta do artista, né? Não passa uma semana na porta do Enem esperando para fazer. Quem é que quer passar uma semana na porta do Enem? Poxa, é um artista. E aí você vê as pessoas diminuindo o sonho das pessoas, de novo, nesse mesmo local. Ai, não, porque... E o que é interessante, e aí eu entro num ponto, talvez até polêmico, mas que, de novo, revela um machismo por trás das coisas.
Você vê, as pessoas diminuem. O gay que tá lá na frente, tava na frente do Copacabana Palace, esperando pra ouvir a Lady Gaga. Lady Gaga que faziam 13 anos que ela não pisava no Brasil. Ou seja, imagina você ser um fã de um artista, gostar muito daquele artista, aquele artista ser um símbolo pra você. E você durante 13 anos não ter tido a oportunidade de ver um show ao vivo dessa pessoa. Vários álbuns, várias músicas, fez cinema, e você não teve a oportunidade de ver esse artista de perto. Mas olha que interessante. A gente não vê essa mesma crítica quando alguém vai lá, um homem hétero, vai lá e faz mundos e fundos pra ver seu time, briga pra ver seu time, vai na rua e briga pra ver seu time, veste uma camisa, vai ao estádio. E eu gosto também disso. Eu torço pro Corinthians, aí vai Corinthians, quem é Corinthians. Quem não for, tá errado, que é o melhor time do Brasil. E eu fui no estádio também. E vou e gosto dessa mesma paixão. E é a mesma paixão que alguém tem por um artista. Ah, mas no jogo pode. No jogo a pessoa pode pegar uma passagem e ir lá pra, sei lá, pra Manaus, né? Corinthians aqui imaginando. Ir pra Manaus, ir pra Argentina, Buenos Aires, né? Ver o Corinthians jogar lá Sul-Americana. Ver o Corinthians ir na Colômbia jogar Sul-Americana. Ah, não, mas pode, né? Gastar dinheiro. Mas pra ver a Lady Gaga, não. Por quê? Porque, de novo, a gente entra num campo de machista. Ah, a gente diminui aquilo que o outro. E de maneira, sem perceber, a gente está diminuindo aquilo que representa as pessoas. Do que representa alguém. É só um ser humano. E até falar é só um ser humano parece que está diminuindo, mas é um ser humano. E a gente tem que tratar um ser humano como ser humano, tá? Ele gosta da Lady Gaga. Isso não faz dele menos ou uma má pessoa ou uma boa pessoa. Também não faz de uma boa pessoa porque ele gosta da Lady Gaga. Mas a gente não pode confundir as coisas. Confundir o que é um artista, o que representa um símbolo. E sim, no caso do leque, realmente é algo mais associado a quem tá. E eu fiz porque era brincadeira, fazer parte do brincar, né, disso tudo. Mas a gente não pode confundir o que é a masculinidade. Ser um homem, ser hétero. E isso também não é pra dizer, as mulheres estão erradas. Eu não acho que as mulheres estão erradas. Eu acho, né, no sentido aqui, o homem não quer mais, não existe mais homem, existe homem hétero. Só que eu acho que o homem, ele, talvez, ele também não quer mais ser, não é que ele não queira mais fazer a paquera, ele não quer conhecer, pelo contrário, eu conheço muitos homens héteros que querem namorar, que querem ter uma parceira legal. Mas sabe o que eles estão cansados? De só ele fazer. De ter essa obrigação de ser esse homem alfa que ele nunca foi e que por muitos anos ele foi obrigado a ser. Ou ter que conhecer pessoas, num momento que a gente fala de saúde mental, pessoas que vão acabar com a saúde mental na esperança de que uma dessas mulheres que ele conheça seja uma parceira de verdade. Às vezes o homem não é que ele não quer a parceira, é que ele sabe que, poxa, talvez essa mulher vá, sabe, me machucar tanto. E eu sei que eu preciso conhecer ela, porque talvez não seja ela, mas a partir dela eu conheça o amor da minha vida. Mas a dor que eu vou sentir por conhecer essa mulher, se essa mulher for ruim, se ela for má, se ela for do job ou qualquer coisa, que eu prefiro ficar em casa. Que eu prefiro não conhecer novas pessoas. E eu acho que a gente precisa mais de relações reais. De coisas reais. De coisas que não são forçadas. Sabe aquela ideia que a gente tem de relacionamento de que eu particularmente, eu tento lutar contra, assim, na minha vida, que é a ideia de forçar. Forçar as coisas. Ah, eu quero conhecer uma menina, eu tenho que forçar. Aí eu tenho que olhar pra ela, aí eu tenho que lançar um olhar, eu tenho que ir lá, falar uma série de palavras na ordem certa para que eu consiga essa mulher. Eu não sei se eu nasci no momento errado, mas pra mim, eu acho muito mais legal olhar pra uma mulher bonita. Aí eu olho pra ela olha pra mim. Talvez ela nem goste, mas ela, sabe, se tem uma abertura. E aí eu vou lá, converso, e aí o papo flui. Às vezes é uma pessoa que você conheceu na fila, às vezes você conheceu num barzinho. Mas sabe aquela coisa que flui? Sabe aquela sensação de você tá, tipo, não é trabalhoso pra mim. Eu não tenho que estar forçando. Eu não tenho que estar dizendo determinadas palavras, porque se eu disser palavras
numa determinada ordem diferente, isso aqui vai me machucar, essa pessoa não vai me querer, e ela vai achar que eu sou isso ou aquilo. Sabe, a sensação de, poxa, conheci alguém legal, conversei, e rolou. E só foi. Não precisei ser uma outra pessoa, não precisei agir como um macho alfa, não precisei nada. Só precisei ser eu. E sendo eu conquistei essa pessoa. Eu acho que esse talvez seja o que os homens mais estão buscando. Infelizmente, quando ele sai de casa, que ele vai na baladinha, que ele vai no canto, muitas das vezes ele não encontra isso. E não que todas as mulheres não queiram, mas às vezes ele erra e ele vai justamente na que não. E essa imagem que fica na cabeça dele vai fazendo ele, aos poucos, não querer mais conhecer ninguém. E aí, quando você tá numa festinha lá de forró, de uma dança a dois, o homem não existe mais, homem não quer. É porque o homem, ele diz, poxa, se eu chamar essa mulher pra sair, pra dançar, e ela dançar comigo e for legal, porra, massa. Mas se eu chamar e não for legal, e não for interessante? E se eu chamar e levar um fora daqueles bem feio? Sabe o que é melhor? Não fazer nada. Então, que você possa olhar para esse vídeo, eu sei que eu voltei aqui a gravar esses vídeos, né? Uma das coisas que para mim eu quero trazer esses pensamentos e quero continuar fazendo aqui. E se você tá chegando agora, esse é o primeiro vídeo que você viu, e se esse vídeo estourou, né? Espero que coisa fugiu da bolha. É que a gente precisa entender o seguinte. As pessoas, a sexualidade delas não pode ser definida pelos gostos. Os gostos de cada um são os gostos de cada um. Mais pessoas gostam, sim. Isso você pode ter essa relação. Por algum motivo a Lady Gaga traz mais pessoas gays. Por quê? Porque as músicas dela, como Born This Way, fala sobre isso. Fala sobre eu nasci desse jeito. Fala sobre, inclusive tem uma parte da música que fala sobre drag queen, né? Aquela drag queen fala, não seja uma drag, seja uma queen, ou seja, não seja uma drag, não seja uma pessoa má, né? Não seja aquela coisa, seja uma rainha, seja poderosa. E a música fala disso. E claro, vai vir aquele que vai atingir determinadas pessoas da religião, mas se você olhar a letra, ela está justamente mostrando as falhas da religião. Então, os seus gostos não podem definir sua sexualidade. A sexualidade ela só pode ser definida por aquilo que você gosta entre pessoas, pelo que você relaciona. A sua sexualidade eu gosto de homem, de mulher, eu gosto dos dois, enfim, das variações, gosto de travesti, de trans, enfim, isso é com você. Isso é sexualidade. Roupa não é sexualidade. Música não é sexualidade. O local que você mora não é sexualidade. Se você tem a voz fina, mais grossa, não é sexualidade. Se você é malhado, você é mais, né, vamos dizer assim, mais magrinho, isso não é sua sexualidade. Nada disso é sua sexualidade. Isso são seus gostos. E sim, quando alguns gostos vão nos colocar numa determinada tribo, faz a gente se conectar. A gente vai se conectar pela música, a gente vai encontrar nossa tribo pela música. Os gays vão lá e vê mais gays lá, vendo a Lady Gaga, que tá tudo bem. Que ótimo que um artista de nome internacional possa valorizar os gays e possa colocar as pessoas e possa reunir 2,5 milhões de pessoas. De pessoas. Porque você não sabe quem estava lá. A gente não sabe nem se é 2,5 milhões, porque nunca vai ter essa conta exata, mas são 2,5 milhões de pessoas. Muitas eram gays. Eu sei porque a gente vê na coisa, eu tive lá no Rio de Janeiro na semana anterior ao show. Mas todas são? Não. Todas são desempregadas e estão lá. A maioria tem muita grana porque estava muito caro ir no Rio de Janeiro. Tem muitas gays com dinheiro, tem com 100. Tinha hétero lá, com certeza. E sabe de uma coisa? Tinha muito hétero lá que gostava da Lady Gaga. Mas talvez você não saiba. Porque ele jamais usaria dizer, porque ele sabe como vai ser julgado. Veja, um leque. As pessoas já atribuem. Em outro momento, eu tava, saí com as pessoas e fiz amizade, na verdade, com essas pessoas. E essas pessoas disseram, e aí,
teve vamos dizer assim, um romance ali com uma das pessoas. Depois ela, quando ela viu que eu tava, né, tentando ela, disse, eu achei que você era gay. Eu disse, não, não sou. E aí, tudo aconteceu. Mas eu perguntei, por que você tinha achado que eu era gay? E a menina respondeu, porque você, em determinado momento antes, você estava conversando com uma pessoa assumidamente gay, super empolgado. E eu olhei para aquilo e lembrei, poxa, eu tava conversando. Só que sabe o que eu tava conversando? Sobre negócios. A pessoa vamos dizer assim, um empresário, né, tinha uma startup, e ela estava me explicando o que era a startup dela, e, enfim, bem empolgada, dizendo, minha startup é isso, a ideia é essa. E eu super, pô, entendendo a ideia da startup. E aí as pessoas viram de fora, não, estão se paquerando. Porque, de novo, a gente limita as coisas. Porque se você tem amigos gays, se você tá com uma pessoa, então você automaticamente é. Quando isso jamais vai definir. Óbvio, você tem mais amigos gays, a tendência é você, mas isso quer dizer que você é? Não. A gente descobre conhecendo as pessoas. Então que a gente possa, se esse vídeo puder trazer algo para você, seja que você conheça as pessoas antes de julgar quem elas são. Que você entenda que ser homem hétero não é sobre a música que você ouve. E que você entenda que você é homem de verdade quando você respeita, quando você se permite ser quem você é. Quando você, independente da sua sexualidade, você respeita quem foi, né, no show da Lady Gaga. Porque era fã. Porque queria muito. Porque talvez fosse um sonho. Porque por 13 anos, essas pessoas não puderam ir. Bom, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou dessas ideias meio loucas colocadas, dá o like, comenta aqui. Se você está vendo isso no TikTok, também comenta e dá o curtidinha e espalha para mais pessoas, para que esse conhecimento possa chegar mais, esses pensamentos, essas ideias. É isso aí, até a próxima.